Olá, pessoal, tudo bem? Vamos voltar a falar sobre o nosso assunto casamento. Dando continuidade aí na aula passada, nós falamos um pouco sobre o processo de habilitação para o casamento, né? Aquelas disposições gerais sobre o casamento, e hoje nós vamos falar sobre a capacidade para o casamento. O que significa isso? Capacidade para o casamento. Eu estou perguntando para vocês, na verdade, quem pode casar, né? Então vamos saber agora quem é que pode casar? Primeira coisa, quem pode casar? Os maiores de 18 anos podem casar. Mas qual é a redação do código? Onde é que eu vou olhar? Como que eu faço para saber quem pode casar? Gente, lá do artigo 1517 ao artigo 1520 do Código Civil, eu vou saber sobre a capacidade para o casamento. Lá no 1517 eu tenho o seguinte, que os menores, prestem bastante atenção, com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil, qual seja 18 anos. Então isso significa que um menor, prestem bastante atenção, com 16 anos, ele já completou os 16 anos, tá? Por quê? Porque os menores de 16 anos, eles não podem casar. Então, eu preciso de ter um menor já com 16 anos. Então, isso significa o quê? Que a idade núbio é 16 anos, tá? Então, o 1517, ele está me dizendo que o menor com 16 anos, ele pode casar. Mas vamos voltar um pouquinho lá para o direito civil, lá para o comecinho. Um menor com 16 anos, ele precisa de quê? Ele é um menor o quê? Ele é um menor púbere, né? Isso significa que ele precisa de autorização dos pais, ele precisa de ser assistido, tá? Porque é um ato da vida civil, né? Logo, ele precisa de ser assistido para que ele possa ter a autorização para casar. Quem é que vai dar essa autorização? Ambos os pais, tá? O código é claro, ele diz o seguinte, exigindo-se autorização de ambos os pais ou, na ausência dos pais, de quem? Dos seus representantes legais, tá? Então, o menor com 16 anos pode casar, tá? Agora, quem tá com o código desatualizado, tá? Desatualizado desde quando, professora? Prestem bastante atenção. Que nós tivemos uma alteração aí no artigo 1520 do Código Civil. Artigo 1520 foi alterado pela lei número 13.811 de 2019. Nossa, mas o código de 2019 já está desatualizado? Sim, a partir de março, tá? Que foi a edição dessa lei. O que aconteceu com o artigo 1520? Teve sua redação alterada, tá? Como é que tá lá o artigo 1520 agora? Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbio. O que eu acabei de falar para vocês? Qual é a idade núbio, meu povo? 16 anos, tá? Então, quem não atingiu os 16 anos, em qualquer caso, não poderá casar, tá? É isso que o 1520, com redação dada aí pela Lei 13.811 de 2019, trouxe pra gente. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbio. Observado o disposto no artigo 1517 do Código Civil. O que o artigo 1517 vai dizer pra gente? Que a idade núbio é 16 anos. Então, tomem cuidado aí, que quem tiver com o Código Civil anterior a março de 2019, o seu artigo 1520 vai estar com redação
diferente, redação revogada, tá? Então, tomem bastante cuidado com essa nova redação, tá ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do casamento dos menores. Menores com 16 anos. Então, são menores entre 16 e 18 anos incompletos. Por quê? Porque a partir de 18 anos ele não precisa mais ser assistido, né? Pode realizar sozinho atos da vida civil, desde que ele não tenha nenhum tipo de incapacidade, né? Então, gente, entre 16 e 18 anos incompletos, são pessoas relativamente incapazes. Sendo assim, eles necessitam de ser assistidos para a realização desses atos da vida civil. Assim, toda vez que eu tiver um casamento antes da maioridade, né, a partir dos 16 anos aí, antes dos 18, é necessária a autorização de ambos os pais ou dos representantes legais para que esses nubentes eles possam vir a casar, tá ok? Para que eu possa suprir, como é que eu faço, professora? Eu tenho um problema. Eu tenho um pai e tenho a mãe. O pai concorda com o casamento, mas a mãe não concorda. E aí, como é que faz? Porque o código é claro, ele diz o seguinte, que precisa de autorização de ambos os pais. Gente, toda vez que eu tenho uma zona cinzenta no direito, quem é que vai resolver o problema? O juiz, né? Então, eu posso recorrer ao judiciário para sanar essa divergência entre os pais, tá? O próprio artigo, ele vai me trazer essa alternativa. Então, se tiver divergência entre os pais, um aceita, um autoriza, o outro não autoriza. O que vai acontecer? Essa divergência ela vai ser levada para o juiz vai decidir, né? Divergência aí no exercício do pátrio poder, o que vai acontecer? O juiz vai solucionar esse desacordo. Lá no 1517, parágrafo único, em caso de divergência entre os pais, é assegurada a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução desse desacordo. Então, um autorizou, o outro não autorizou. Ah, não quero que minha filha case com esse menino, não, ele é muito feio. É motivo? Não, não é motivo, né? Por isso que temos aí essa possibilidade, gente, de recorrer ao juiz para autorizar. Ah, ele é feinho, mas ele é gente boa, né? E aí, vai casar ou não vai? É o juiz que vai decidir, tá? Então, o judiciário tá aí para sanar essa divergência aí da autorização entre os pais, tá ok? E a autorização? Uma vez autorizado o casamento, né? Uma vez essa autorização concedida pelos pais ou pelos responsáveis legais, será que ela pode ser revogada? E agora? E se mudar de ideia antes do casamento, o que acontece? Será que pode? E se puder, até quando pode ocorrer essa revogação? Boa pergunta, né? Vamos ver qual seria a resposta. Gente, eu tenho que recorrer lá ao artigo 1518 do Código Civil. Nossa, tudo sobre casamento vai estar lá? Vai, tem que ler o código, meu povo, tem que ler o código, tá? O código, ele vai te sanar as dúvidas em relação a todo o procedimento do casamento. Lembra que eu falei na aula passada? O casamento é um ato solene, né? Então, tem que seguir toda essa estrutura para que ele tenha validade, tá? Então, vamos lá. Até a celebração do casamento, quem deu autorização pode revogar o consentimento. Nossa, até a celebração do casamento? Sim, até a celebração do casamento, quem autorizou pode revogar o seu consentimento, tá? Mas tem um detalhe, não é simplesmente mudar de ideia sem justificativa, tá? Tem que ter uma motivação. Por quê? Porque a lei é clara. A denegação do consentimento, se for injusta,
pode ser suprida pelo juiz, tá? Então, se quem autorizou desautoriza, revoga essa autorização e essa revogação ela é injusta, pode-se recorrer ao judiciário para que essa denegação do consentimento, mais uma vez, possa ser suprida pelo juiz. Por quê? Porque ela tem que ser motivada. Por que eu falei assim anteriormente? Ah, não quero que minha filha case com esse menino, não. Ele é feio. Feiura é motivação? Não, claro que não, né? Então, eu preciso de uma justa motivação. Ah, não, descobri que é uma pessoa que comete atos ilícitos, né? É uma pessoa perene aí no mundo do crime, enfim, tem que ter uma justa motivação. Caso contrário, o juiz vai manter a autorização, tá? Então, ficará aí ao prudente critério do magistrado verificar se aquela denegação foi justa ou simplesmente não passou de um mero capricho, tá bom? Por quê? Porque a gente não pode deixar simplesmente a critério único e exclusivamente dos pais, né? Mudarem de ideia e revogar tudo quando se trata de um ato tão sério que é o casamento, tá? Então, a resposta aí à minha primeira pergunta, lá no 1518, até a data da celebração do casamento, os pais ou os tutores podem revogar a autorização, tá? Eu queria aproveitar e fazer uma pequena lembrança aqui em relação às alterações feitas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que acontece, gente? Eu falei de capacidade civil, né? Falei de que precisa de autorização quem não tem plena capacidade civil ainda, né? Então, lá nós tivemos algumas alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E um artigo importante que vocês devem marcar um asteriscozinho aí para ler depois é o artigo 6º, lá da lei número 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? O que acontece? O artigo 6º, ele nos diz que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Se não afeta a plena capacidade civil da pessoa, isso interessa pra gente, porque a gente está falando de casamento e está falando de capacidade. E prestem atenção aí na primeira letra, na linha A aí do artigo 6º. Vamos lá. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para a casar-se e constituir união estável. Ou seja, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A deficiência, ela, por si, ela não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Então, uma pessoa considerada deficiente, ela pode casar, bem como ela pode o quê? Constituir união estável, tá? Então, é bom vocês lerem o artigo 6º da Lei 13.146 de 2015, porque tem uma série de alíneas aí que serão importantes pra gente, né? Exercer direitos sexuais, reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, ter acesso a informações adequadas sobre reprodução, sobre planejamento familiar, observar também a questão da fertilidade, porque antigamente era autorizado a esterilização compulsória de quem era deficiente. Então, tudo isso foi alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiente. E é importante que vocês se interem dessas alterações para que não haja nenhuma incongruência entre o Código Civil e o Estatuto, tá? Então, basicamente, em relação às alterações trazidas pelo Estatuto, no plano familiar há uma expressa inclusão plena das pessoas com deficiência, tanto podendo casar quanto podendo constituir união estável, tá? Voltando aí à nossa autorização para o casamento, né?
Um pai autoriza, a mãe não autoriza, ou a mãe autoriza e o pai não autoriza e chega ao judiciário. O que acontece? Chegando ao judiciário, se houver o deferimento, né, o motivo for justo, aconteceu o deferimento, o que nós vamos ter? Deferido o pedido do suprimento judicial do consentimento, que é o nome próprio dessa ação, vai ser expedido um alvará. Que, professora? Mas vai casar com um alvará? Sim, o juiz vai expedir um alvará. Esse alvará vai ser juntado no processo de habilitação para o casamento. Lembra que eu falei sobre habilitação na aula passada? E o casamento será realizado sob o regime de separação de bens, tá? Porque esse é o regime do casamento dos menores, tá bom? Então, diante da expedição desse alvará, os menores vão poder contrair núpcias, tá ok? Então, significa o quê? Que essa incapacidade, né, do menor de 16 anos, ela é relativa e pode ser suprida, inclusive, judicialmente. Se o casamento for realizado, ainda que seja sem essa autorização, mas pode acontecer? Vai que aconteceu alguma coisa, deu errado lá e o cartório acabou realizando esse casamento. Esse casamento é nulo? Não. Esse casamento, ele é somente anulável, tá? Por que é somente anulável? Porque não feriu o preceito de ordem pública. O vício, ele pode ser sanado. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de vícios. Vejamos.